solidão no coração, confie em Deus. Permita que Cristo Jesus habite em seu coração. Deixe esse amor invadir seu ser, onde amor existe paz. Onde houver fé, sempre haverá razão pra sonhar e buscar um lar de amor. Onde a dor lá não haverá e você será feliz. Sempre haverá motivos pra sorrir. E onde estivermos, vamos cantar. La 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 la, la 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 la, la 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 ya, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 ya 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 ya. Se confiar, tudo pode mudar. Se você se entregar, Jesus então o transformará. Não há razão pra chorar, só motivos pra cantar. Cristo então lhe dará seu amor. Se confiar, tudo pode mudar. Se tiver fé, pode sonhar. Se houver amor, teremos paz. Se houver amor, teremos paz. Amém, irmãs? Louvado seja o nosso Deus, amém? Um sábado bonito, não? Vai ser quente hoje, mas nessa época do ano ainda o calor não prevaleceu, então a gente se sente mais ou menos, né? Bem, os ambientes ainda não estão aquecidos, se tem vários dias com calor aí fica quente, mas a gente ainda está sentindo um pouquinho do friozinho. E é um dia bonito e a gente vai aproveitar bem hoje. Bom, lição da Escola Sabatina. Semana passada nós estudamos sobre os ensinos de Jesus acerca do quê? Isso. Como cuidar dos irmãos pequeninos. Então, de tudo aquilo que Jesus ensinou, o fechamento foi: quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, isso, vocês fizeram para mim.
Esse é um privilégio que Jesus nos dá, de estender a mão para o próximo e saber que nós estamos fazendo para Jesus. Esse é o clímax da semana passada. Agora, a lição dessa semana já tem um outro tipo de enfoque. Ela enfoca o que o Novo Testamento, fora os ensinos de Jesus, os apóstolos, as epístolas, né? O que ali se ensina sobre o cuidado para com os vulneráveis, né? Vulneráveis que a gente chama, esses são as pessoas, os pobres, as viúvas, os órfãos, os doentes e assim por diante. São aqueles que não têm como se defender, nós temos que defendê-los. E é interessante o quanto o Novo Testamento fala sobre isso. Querem ver? A igreja primitiva estava surgindo. Pedro pregou o sermão do Pentecostes. O que aconteceu? Me ajudem. O que aconteceu agora? No surgimento da igreja? Muita gente o quê? Muita gente se converteu. Aos milhares se converteram. E agora surge uma nova comunidade, com muitas necessidades, gente de todo tipo. A igreja não tinha estrutura, tinha não. Os apóstolos logo em seguida ficaram o quê? Sobrecarregados. Como atender tudo? Como atender os necessitados da igreja? O que eles decidiram fazer? Oi? Escolheram 7, que a gente chama de diáconos, né? Os 7. A Bíblia chama de os 7, mas a gente diz que são os diáconos pelo serviço que eles foram estabelecidos exatamente para cuidar das necessidades dos crentes, da igreja, dos vulneráveis. Interessante, a igreja primitiva já preocupada com os necessitados. Logo no nascedouro, ali no começo, eles estão preocupados. Ou seja, eles entenderam muito bem o que Jesus havia ensinado. Por isso eles foram atender os necessitados. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer. O Jardim dos Ipês não é das igrejas maiores, mas desde o começo, o que já tinha aqui? No passado, como é que se chamava o departamento? Dorcas. Era assim. A gente já tinha, quando surge uma pequena igreja, já surge em nosso meio a preocupação com os carentes, os necessitados. E os primeiros crentes já fizeram isso. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que eles viviam de que maneira? Eles estavam sempre unidos para adorar a Deus e também para partilhar a refeição, que eles chamavam de a festa do amor, onde eles partilhavam os alimentos. E tinham tudo em comum. Não confundir tinham tudo em comum com comunismo, né? Não é comunismo. Mas se alguém quiser falar comunismo, é o comunismo verdadeiro, não imposto, né? Você sabe que o comunismo ele tem um problema, e um dos problemas é que tem um grupo que se beneficia. É um grupo que se beneficia. E os demais estão a serviço do Estado, entre aspas, né? Então, esse é o verdadeiro comunismo, é voluntário. Os crentes não fizeram isso porque foi imposto. Por amor. Não é isso? E tinham tudo em comum. E aí a gente tem um momento em que as pessoas começavam a doar as suas propriedades para o bem da igreja. E aí apareceu o mau exemplo de Ananias e Safira, que diziam estar entregando tudo, mas estavam retendo parte. É? Bom, essa era a igreja primitiva. O livro de Atos menciona exatamente isso da parte deles, né? Eles estavam, os apóstolos realizavam curas também, né? Realizavam curas, e desta forma a igreja lá no começo foi atendida. Quais os princípios da igreja? Princípios de justiça, né? Princípios de justiça, princípios de bondade foram
colocados aí no começo da igreja cristã. Nós temos, na lição de segunda-feira, estamos seguindo aí, seguindo a ordem, né? Nós temos na lição de segunda-feira, vocês vão me ajudar? Um exemplo notável. O exemplo de quem? O que significa Dorcas? Hein? O nome dela, o que significa? O nome Dorcas. É a mesma coisa que Tabita. Tabita é no aramaico. Ou vice-versa. Hã? Sim, era, mas o significado do nome dela. Vocês viram aí? Alguém teve curiosidade? Gazela. Gazela. Tá? Dorcas. Era uma discípula de Jesus, perfeitamente. Ela vivia na cidade de Jope. A gente não sabe muito sobre Tabita ou Dorcas. Não sabe muito. Mas de alguma maneira ela se preocupou com o quê para fazer o que fez? Ela levou a sério o ensino de Jesus sobre a bondade para com os necessitados. Isso é incrível, mas assim foi Tabita. Ela fazia um trabalho maravilhoso. Eu me lembro na minha igreja, quando era pequeno, contavam a história dela, eu ficava impressionado, né? Então o que essa mulher fazia? Eu fico imaginando, costurava roupas, remendava roupas, preparava cobertores, né? Roupas para criança, para adultos, ficava ajudando em tudo, né? Aliás, nossa igreja no passado, tinha algumas igrejas que faziam esse trabalho muito bem feito. E tinham máquinas de costura na igreja. Lembram disso aí? Aqui tinha isso, não? Irmã Josefa? Então, no passado era assim. É verdade que hoje em dia a roupa tornou-se um bem mais acessível. No passado não era tanto assim, né? Eu me lembro que, eu não sei quem conheceu, mas bem no passado haviam fardos de roupa. Os americanos tinham muito fardo, muita roupa. E eles então mandavam esses fardos de roupa para o Brasil. E o povo da igreja, alguém conheceu isso, não? A minha esposa ainda conheceu. Não, conheceu isso? Não, né? Vinham uns fardos enormes de roupa. Eles vinham, eu creio que de containers de avião, e eram distribuídos para todas as igrejas em todo o Brasil. A igreja americana era muito pródiga, dava muita roupa. E tinha roupa muito boa. Eu me lembro que eu cheguei a usar alguma dessas roupas. A gente era pobre e tal. E aí, puxa, que bacana, estou usando uma roupa diferente. Vinha fardos. E a igreja, então, os irmãos pegavam, e aí os mais pobres tinham a preferência de pegar essas roupas e usar essas roupas. Hoje a gente vive numa situação que de vez em quando em casa a gente tira algumas roupas e doa. Não é isso, não? Então hoje não tem tanta dificuldade quanto a roupa. Mas no passado tinha mais. E Tabita, e ela se preocupava, né? Se preocupava em conseguir as coisas. Tudo bem, menino? Em conseguir as coisas, conseguir roupa, eu imagino alimentos para doar. E é bom, quantas vezes aqui nesse distrito a gente juntava alimentos, né? Gente, precisamos fazer uma cesta para doar alimentos aqui, alimentos ali. Agora, lógico que as necessidades continuam aumentando. Hoje a gente tem muita gente enfrentando dificuldades e tem a ver com o uso de drogas, né? Vícios. E a família fica necessitada. A gente tem que fazer o quê? Tem que tentar ajudar. Dorcas fazia isso. Agora, interessante, Dorcas morreu. Para a tristeza daquele povo necessitado. E o que aconteceu? Hein? Pedro foi chamado e Pedro o quê?
ressuscitou Tabita. Mas me digam o que, para que ressuscitar Tabita? Tinha algum objetivo? Hein? Oi? Deus, em sua presciência, olhou para aquele povo com misericórdia e disse: não, eles precisam de mais, né? Eles precisam de mais. Mais bondade. Ela vai fazer essa obra. E aquele povo todo estava comovido. Puxa, ela fazia uma obra tão bonita, né? E ela teve uma oportunidade de fazer mais, ressuscitou, né? E passou a fazer mais por essa causa. Mas é interessante que teve gente, por exemplo, Estevão, foi ressuscitado ou não? Não, não foi. Então, um ou outro é ressuscitado, os outros não. Mas Deus sabe o porquê e para quê. Deus não ressuscita simplesmente para ressuscitar, tem um objetivo. O objetivo é que a obra do bem continuasse. O ministério da bondade continuasse mais um pouco pela necessidade da igreja. Como Deus é bom, né? Deus viu a necessidade, tá bom, vamos ressuscitar a Tabita. Vamos ressuscitar para continuar fazendo mais um pouquinho para esse povo. A gente não pode esquecer que o objetivo da bondade é levar as pessoas a quê? Ou a quem? A Cristo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ser intencional. Não é só dar comida para dar comida. A gente dá comida e fala de quem? E fala de Jesus. E leva as pessoas a Jesus. No ministério da ASA, na associação, o pastor Jair sempre fala que o objetivo da gente é transformar o beneficiado em discípulo, né? Transformar o beneficiado em discípulo. Então tem aquelas pessoas que estão sendo ajudadas, a gente transforma em discípulos. Esse é o objetivo. Bom, esse é o ministério de Dorcas, né? É o ministério de Dorcas. Deus a restaurou aquela mulher que era notável em boas obras. Um exemplo incrível do Novo Testamento sobre o ministério da bondade, que gerou em nossa igreja um ministério chamado Dorcas, e que a gente acabou mudando, né? De repente volta o nome Dorcas, né? É um nome simbólico, mas resolveram mudar por entender de que a gente precisaria ter um termo que falasse melhor para o mundo lá fora, né? Então, assistência social adventista, ou ação solidária, né? Adventista. Ok? Vamos adiante. Lição de terça-feira. A igreja teve um problema administrativo e tinha a ver com como a igreja vai receber aqueles que são gentios e que não são de origem judaica, porque os primeiros cristãos, eles tinham ligação com o sangue judeu. E aos poucos a igreja foi se espalhando pelo mundo afora. E agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai exigir daqueles que se convertem para o cristianismo e não têm o sangue judeu? Então a igreja teve que tomar uma determinação. Então a igreja tomou a determinação: olha, não vamos exigir que eles adotem a cultura judaica. Não. Vamos exigir que eles se circuncidem? Não. A circuncisão era a marca do povo judeu. Não vamos exigir. Mas que se abstenham das coisas sufocadas, das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Que se abstenham de fazer da imoralidade e assim por diante. E aí, uma outra coisa é mencionada, isso está lá em Gálatas 2:10. Lá em Gálatas 2:10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer, diz Paulo na Epístola aos Gálatas, que lembrássemos dos pobres. A necessidade dos crentes continuava existindo mesmo no meio daqueles que vieram dos gentios.
A igreja tem que exercer a bondade. Nós precisamos olhar com simpatia, com amor, com misericórdia para com os menos favorecidos na igreja. Órfãos, viúvas, sabe? E aqui uma lição para nós. Às vezes as pessoas entram para a igreja. Nós levamos as pessoas ao batismo e depois deixamos que elas se virem na sua vida. E às vezes as pessoas não têm força suficiente. Eu quero colocar mais uma coisa aqui. Em nosso país nós temos hoje uma polarização. Tem gente que gosta muito do PT. E tem gente que gosta muito do Bolsonaro. Hoje é assim. E aí eu não estou aqui porque eu sou bem... Esse negócio de política não me chama a atenção mesmo. Não tenho preocupação. Mas muitos cristãos, muitos evangélicos, eles se debandaram para o lado do Bolsonaro. E os evangélicos eles têm uma doutrina, ou filosofia, ou ensino que tem um viés muito perigoso. É a teologia da prosperidade. Tem coisas bonitas. Quem não trabalha não deve o quê? Comer. Por isso esses evangélicos são contra o Bolsa Família. E eu não estou dizendo que o Bolsa Família é certo. Mas é aquela tendência. Esse pessoal quer ficar sentado em casa, né? Quer ficar tranquilo, recebendo o Bolsa Família para lá e para cá. Tem muita gente assim? Tem. Mas nós temos que ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado de... Esse negócio de achar que as pessoas são pobres só porque elas não trabalham, porque não são dedicadas, isso não explica tudo. Porque lá no Velho Testamento diz, os pobres sempre tendes convosco. Tem pessoas que são pobres, circunstancialmente falando. Às vezes até capacidade. Né? Tem gente que tem capacidade de conseguir dinheiro, tem ou não tem? Tem gente que tem, você vê pessoas que trabalham, daqui a pouco ele conseguiu dinheiro, conseguiu uma coisa, conseguiu outra. Eu vou citar um exemplo meu, por exemplo. Eu não tenho grande habilidade nessa área financeira, tanto é que agora que eu estou lá juntando os tostões e construindo minha casinha, já no final. Mas tem pastor que já conseguiu uma casa faz tempo. Ele tem mais habilidade. Ele sabe gerir melhor as suas finanças, e por isso de vez em quando a gente fala sobre como cuidar das finanças, é importante isso. Mas tem gente que descobre desde cedo essa capacidade para gerir o dinheiro. Sabe fazer o dinheiro render mais. E nem todos nós temos a mesma capacidade. Temos não? Não temos a mesma capacidade. Então, nós temos como igreja que ver aquele que é mais pobre, aquele que tem mais necessidade, e ajudá-lo também. A gente sempre dizia que os pobres, a gente tem que ensiná-los, é como se fosse ensinar a pescar, né? Não adianta dar só o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, não é isso? Então a igreja muitas vezes faz cursos, ensina as pessoas como fazer isso, como fazer aquilo, habilidade para cozinhar, habilidade para costurar, né? São coisas importantes. Mas não é só isso. Tem pessoas necessitadas e cabe a nós exercer o ministério da bondade. E agora, aqui na lição de terça-feira, nós temos a questão da igreja generosa, igreja abundante, trabalhando com amor para suprir as necessidades. E essa generosa provisão que é apresentada no Novo Testamento, é interessante que há uma lembrança daquilo que Deus fez no deserto. O que Deus dava todo dia no deserto? O maná. Para todos recebiam maná. E é interessante que você podia juntar o maná quanto quisesse, mas todo mundo tinha o que necessitava para aquele dia. Mesmo juntando mais ou menos, dava para todos. Então a gente vê que Deus provisionou as necessidades daquele povo, o que era suficiente.
E assim a igreja tem que cuidar também, tem que provisionar, dar o que é suficiente. E eu gosto dessa figura que tem hoje no smartphone e nas redes sociais. Você tem uma coisa boa, o que você faz? Compartilha. Você só coloca lá, clica, compartilhar, aí você compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo. Na igreja nós trabalhamos com compartilhar também. A gente compartilha alimentos, compartilha bondade. A gente se preocupa com aquele que é mais necessitado, aquele que é carente. Por que ele não veio hoje à igreja? O que está acontecendo? Né? Às vezes tem uma série de evangelismo na igreja e vem muitas pessoas e se batizam. E depois a gente diz assim, mas eles não querem nada, eles foram embora. O que a gente tem que fazer? Ir atrás deles, ver a necessidade deles, né? Ver se a gente consegue resgatar alguns. Nós temos que fazer isso, compartilhar a generosidade, né? Compartilhar o que temos com os outros. Eu vou contar uma história interessante esses dias. Eu tenho uma vizinha que mora de frente. A gente pouco conversa. São Paulo é assim, né? E no final do ano passado, eu doei alguma coisa para eles. Aliás, a gente já doou. Às vezes a gente se desfaz de algum móvel, dependendo do móvel, a gente coloca na frente da casa. E eu me lembro que um dia eu vi ela e o esposo buscando aquilo que a gente tinha lá. Tá bom. E às vezes eles perguntavam, vem cá, vocês não estão precisando mesmo disso aí? A gente pode levar? Pode. Ah, que bom. Mas no final do ano eu dei um panetone e um livro. O livro nosso da Esperança para as Famílias. Passou, tudo bem. Ela não estava em casa quando recebeu. Alguém da família estava, recebeu e tal. Agora, 7 meses depois, 7, 8 meses depois, ela me chamou, depois não, olha, a gente é vizinho, né? Eu quero agradecer porque no final do ano você deu um presente para mim. Ela lembrou 8 meses depois. Mas tem algum problema? Não. Eu não doei para ela esperando que ela fosse agradecer, mas o Espírito tocou e ela agradeceu, né? Então, a gente tem que compartilhar o que temos. É um pequeno ato, é um livro que a gente dá para o vizinho, é um panetone, um meio panetone, ou uma meia colomba, seja o que for, uma coisa pequena. Ou algum alimento qualquer. Isso faz com que nós estejamos fazendo a obra de Jesus, né? Compartilhando bondade. Agora, quando a gente olha para a lição de quarta-feira, e nós estamos caminhando rápido aqui para terminar. Na lição de quarta-feira, no livro de Romanos, capítulo 12, nós temos ali a mensagem de Paulo. Que coisa fantástica! Você já parou para ver o que está ali? Eu acho que faria bem a gente ler aí essa parte, né? Do capítulo 12 de Romanos. Eu acho que faz bem a gente dar uma olhadinha aí, né? Vamos ver o que diz Romanos capítulo 12. Vamos ler o que está aí. Eu já estou indo para lá. Romanos capítulo 12. Os ensinos de Paulo são fantásticos, né? Vamos ver aqui. Partir especialmente do verso 9. O amor seja sem o quê? Hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha só. Amor de irmão. Fraterno, que significa irmão. Amai-vos com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Olha que bonito. Praticai a hospitalidade. Paulo falando do que ele aprendeu de quem? De Jesus. Abençoai os que vos perseguem. Aí é complicado, né? Complicado, não?
Abençoai e não o quê? Amaldiçoeis. Quando a gente amaldiçoa alguém, a gente acaba recebendo um respingo, né? Porque você está irado, não está não? O coração não está bom, então você despeja uma porção de coisas, essas coisas contaminam a gente. Quando a gente pensa no mal, isso faz mal para a gente. Quando a gente profere, quando a gente fala, isso faz mal. Então, vamos procurar corrigir isso. É Paulo falando, olha, abençoe, não amaldiçoe. Sempre que você amaldiçoar alguém, vai ter um respingo em você. Ah, vai ter. Partiu de você. Tá? Então, abençoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. O que significa alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram? Tem uma palavrinha. O que é isso? É amor, sim. Mas quando a gente se identifica com o outro, com as necessidades do outro, o que a gente é? Oi? Solidário? Empatia. Não é isso? Ser solidário, empático. E as pessoas vão apreciar você porque elas percebem que você está interessado nelas. Né? Vejam, Paulo está ensinando isso para a gente, que coisa fantástica. E ele diz mais, que a gente não deve ser o quê? Orgulhoso. Orgulho é coisa complicada, né? Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aquele crente é orgulhoso, né? Ele é crente, mas ele é afetado. É afetado. E se a gente não cuidar, a gente fica afetado. Porque a gente se acha o quê? Superior. É ou não? Esse é um coitado. Eu tenho a verdade. Coisa pior que pode existir é as pessoas olharem para a gente e a gente passar a impressão para elas de que a gente é dono da verdade. Orgulhoso, metido. Ah, ele acha que ele é o que é o bom. Nós não podemos ser assim. Precisamos ser humildes. O jovem rico era crente, pois é. E ele disse, tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas não tinha bondade no coração, não adianta nada. Não tinha bondade. Mas diz mais. Não torneis a ninguém mal por mal. Ai, ai, ai. Quando alguém faz uma coisa má para a gente quer fazer o quê? Esses dias eu estava falando com alguém, e esse alguém estava preocupado. Pastor, estão falando isso está errado. Isso está errado. Eu vou falar. Eu vou falar a verdade. E todo mundo é dono da verdade, né? Eu vou falar a verdade. E eu disse, aí você acha que vai resolver? Não, aí eu vou falar a verdade. Eu digo, posso te dar um conselho? Não pense que as pessoas vão concordar com você porque você falar. Depois de você falar. Elas vão continuar falando o que elas quiserem. Digo, quer saber? O calado vence. Mas a gente quer calar, não? Não. A pessoa falou, você faz o que você quiser, mas quer um conselho bom? Se cale. Se cale. O calado vence. Não sei se a pessoa vai aceitar, né? A tendência é querer falar. E a gente é assim, a gente quer, né? A gente quer, se alguém falou mal, a gente quer se cobrar disso, quer dar, quando diz assim, eu vou falar a verdade. Na verdade, ele vai dar a versão dele, ele vai envenenar a situação. É a verdade dele, né? A gente tem que, não, eu tenho a verdade. Será que a gente tem a verdade mesmo? Que eu saiba, em João 14,6 diz o quê?
Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, você não é não. Você não é. Ok? Então, que mais? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu falo isso do vizinho. Aqueles que estão ali ao seu redor. É fácil ou não? Às vezes a gente tem alguns vizinhos que é complicado. Não é fácil. Mas no que depender de mim, eu tenho que ter o quê? Paz. Que o vizinho me conheça por alguém que procura reconciliação, conciliação, paz, harmonia. Que me conheça como uma pessoa bondosa. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então vamos deixar que o Senhor tome esse assunto da justiça nas mãos dele, não nós. A gente pode se irar, a ira vem, mas não vamos o quê? Não vamos dar lugar a que ela nos domine, né? Vamos deixar que Deus cuide disso. Pelo contrário, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe, se tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, tratar bem até os inimigos, até aqueles que querem o nosso mal. Esse é o mais difícil. Vence o mal com o bem. Bom, vamos adiante? Aliás, Paulo até fala sobre o dom de servir e encorajar outros. O Espírito Santo nos dá dons para servir, para ajudar, para abençoar as pessoas. E tem alguns na igreja que tem mais o dom de fazer o bem. Tem ou não tem? É por isso que a gente escolhe uma equipe de asa, não escolhe? E tem na igreja gente boa que faz um trabalho bonito. Lição de quinta-feira, e eu quero agora concluir. Quem é o discípulo agora? Quem é? Tiago. Ele tinha alguma coisa a ver com Jesus? Parentesco? Era um meio-irmão, irmão de Jesus. E Tiago agora, ele fala sobre como atender os necessitados. O que ele fala? Eu gosto de Tiago porque ele diz algumas coisas contundentes. Por exemplo, ele diz assim, o que é mais fácil? Uma pergunta agora para vocês. O que é mais fácil? Fazer uma oração por um necessitado ou ajudar o necessitado? O que é mais fácil? Você acha que ajudar é mais fácil? Ou fazer uma oração é mais fácil? Isso. Claro, claro. É mais fácil a gente chegar, você está com eu estou necessitado, lá em casa não tem gás, não tem isso, não tem aquilo, então tá bom, deixa eu orar com você. Ele está com frio, está lá tremendo de frio, deixa eu orar com você, eu faço uma oração e cumpri a minha parte. Cumpri? Tiago fala muito claramente sobre isso. Oi? Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, se alguém está necessitado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar. E cuidado, discriminação também. Sabe quem é que, no passado, quem é que a igreja tratava muito bem e dava os melhores lugares? Quem eram eles? Os que tinham mais dinheiro, né? Então, aqueles tinham preferência. Para aí. Não, você senta aqui. Esse é o lugar para você e tal, e etc, etc. Tiago é claro. Ele diz assim, não façam discriminação. Ele fala sobre, ele condena a exploração do pobre, lá no capítulo 5. Os ricos estão vivendo regaladamente. E ele deixa claro que eles vão receber a condenação no dia do juízo. Então, nós precisamos fazer o bem, orar, ir à igreja. São coisas importantes? São, mas não substituem minha iniciativa
os meus atos de bondade. Eu tenho que fazer a obra que o Senhor me designou. Ser bondoso, atender o necessitado. Não é só dar R$1 na esquina para quem está pedindo dinheiro. Aliás, isso é a coisa mais fácil que tem. Muitos de nós estamos dando dinheiro lá na esquina, no farol, para de alguma maneira acalmar a consciência. Eu fiz alguma coisa. Olha para alguém que está ao seu lado, para um necessitado, e vá lá atender a necessidade dele. Não fica lá na sua casa orando, estudando a lição da escola sabatina. Tem que fazer isso, viu? Tem que fazer. Não fica só fazendo isso e achar que você está fazendo a obra de Deus. Estenda a mão para um necessitado. Então a gente conclui com Tiago mencionando isso. E agora eu quero concluir dizendo, está na lição de sexta-feira, o Salvador. Está aqui o primeiro pensamento. O Salvador deu sua preciosa vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de cuidar de pessoas aflitas e tentadas. Um grupo de crentes pode ser pobre, sem instrução, desconhecido. Entretanto, estando em Cristo, pode fazer no lar, na vizinhança, na igreja e mesmo nas regiões distantes, uma obra cujos resultados serão de quê? De alcance eterno. Que Deus nos abençoe. Amém.